sobre o livro do Dr. Stefan Uyari, A História das Epidemias, da editora Contexto. Eu tenho aqui o prazer de apresentar o Dr. Stefan como autor. Ele é um médico, eu sou Antônio Bastos, sou diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e queria apresentar aqui o Dr. Stefan, que é infectologista. Nós temos a honra de tê-lo no nosso corpo clínico, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e também é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Juntamente conosco está o Dr. Ícaro Bochowski, que é o nosso coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Esse é um assunto bastante intenso nos nossos dias. De fato, estamos vivenciando uma pandemia, uma epidemia, né? Uma proporção muito maior. E vamos aqui seguir com a nossa conversa. Apenas um aviso, para as compras do livro, teremos no site da editora um desconto de 15% através de um cupom HOC15, que você pode inserir dentro no seu processo de compra e ter o desconto aí de 15%. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Stefan. Boa noite, Antônio. Boa noite, Stefan. Boa noite, Ícaro. Prazer estar aqui. Eu gostaria, Stefan, de começar com uma pergunta. Realmente, como eu já te disse, estou lendo o livro. É um livro fascinante, não é o seu primeiro livro. E é interessante que nós temos aí muitos aprendizados do ponto de vista das epidemias passadas. Por que efetivamente nós não vemos ser colocado em prática, já que o passado tem muito a nos ensinar? Bom, prazer estar aqui com vocês, o convite da editora e do hospital, em primeiro lugar. Na verdade, assim, todo momento de epidemia, se a gente avaliar ao longo da história, o pânico, o terror, é a primeira coisa que aparece. Independente do avanço tecnológico que a gente tenha, ou mesmo do conhecimento científico que a gente tenha, né? O pânico é uma coisa que sempre envolve a sociedade. Isso em todos os lados, né? Não é só em epidemias, é em várias outras coisas políticas, econômicas, sociais e assim por diante. Então, eu acho que é por causa disso que a gente repete a história ao longo das epidemias. Agora, se a gente tivesse um conhecimento grande do que aconteceu no passado, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente poderia lidar muito melhor. Então, por exemplo, um culpado. Todas as epidemias sempre teve, diante daquele pânico, do medo da mortalidade, se encontrar um culpado por aquilo. Então, hoje, a gente vê uma briga em nível internacional entre as nações, culpando o governo chinês de deixar com que as pessoas adentrem as matas para caçar os animais silvestres e, eventualmente, um vírus mutante desses animais silvestres, que não eram para ser caçados, acaba indo para o homem. Se a gente pegar ao longo da história, a gente vê histórias semelhantes lá para trás. Então, na Idade Média, por exemplo, na época da peste, da Grande Peste, os culpados eram os judeus. Então, aquela comunidade católica na Europa culpava os judeus. Eles é que deveriam ter espalhado veneno pelos poços das cidades medievais. Ou eles eram os culpados por aquele castigo de Deus, que estava enviando o castigo por causa da aceitação das comunidades judaicas. Ou o pecado que aflorava em toda a comunidade cristã, que era regida pela igreja. Então, começaram a disseminar as pessoas que se autoflagelavam. E aí elas tinham seguidores. Então, hoje em dia, a gente tem vários seguidores ferrenhos de algumas propostas terapêuticas. Então, começa a ter pessoas que apoiam umas propostas terapêuticas hoje, outras que não apoiam. São os famosos seguidores. Quando a gente teve o aparecimento da febre amarela no sul dos Estados Unidos, os culpados foram os imigrantes. Então, naquela época, no século XIX, tinha uma população grande de imigrantes italianos em Nova Orleans. E aí a população achava
que aqueles imigrantes é que estavam levando a doença, a febre amarela. Então, teve uma perseguição e uma expulsão dos imigrantes, eles foram perseguidos. Um exemplo bem interessante, como uma epidemia pode mudar a conduta nossa, foi a chegada da febre amarela no Brasil. Então, em 1850, finalzinho de 1849, comecinho de 1850, a febre amarela ela chegou em Salvador, no Rio de Janeiro e em Santos. E aí ela acabou ficando, né? Então, todos os verões, a gente tinha a proliferação do Aedes aegypti nas cidades e eles transmitiam, naquela época, o vírus da febre amarela. Hoje é o vírus da dengue, por exemplo. E quando a febre amarela chegou, o que aconteceu? A população branca, ela foi acometida, porque nunca tinha tido contato com o vírus. E a população negra dos escravos foram poupados, porque eles tinham nascido na África e eles tinham adquirido a febre amarela na infância. Portanto, eles tinham anticorpos. O que a população viu naquela época? Poxa, uma doença que chega aqui, que acomete o branco e poupa o escravo, deve ser um castigo de Deus, que está contra a escravidão, porque o Brasil era uma das poucas nações que não tinham acabado com o tráfico negreiro. E os médicos, por sua vez, falaram, não, o que deve estar trazendo essas doenças são as embarcações negreiras mesmo. Então, esse pânico de um castigo de Deus, poupando a vítima, que é o escravo, e castigando o branco pelo tráfico negreiro, isso fez com que acabasse o tráfico negreiro mesmo. Então, aí teve uma normatização de acabar com o tráfico negreiro, e realmente, a partir de 1850 em diante, não teve mais nenhuma embarcação negreira chegando no Brasil vinda da África. Então, isso daqui são apenas alguns exemplos que a gente, nos dias de hoje, a gente chega, puxa, é difícil não prever que queriam achar um culpado? Não, porque é uma história que se repete ao longo do tempo. Posso, Antônio? Por favor, Ícaro. Stefan, bom, em primeiro lugar, parabéns aí por mais essa tua obra, né? Você é um estudioso aí da história das epidemias e, enfim, o teu livro é delicioso de ler, além de tudo, né? Uma leitura gostosa, fluida, muito, muito bom. Assim, indo um pouco na linha do que você está comentando, você já mostrou o quanto uma epidemia, uma pandemia pode mudar o comportamento das pessoas muito em razão da defesa coletiva, assim, diante de uma ameaça, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, de um outro lado, você acha que é possível, ou assim, baseado na história, né, das epidemias, e nessa em particular, mudar, introduzir aspectos positivos, né, com mudança social, mudança de comportamento? Por exemplo, nas relações do cotidiano, no micro, né, a gente vê algumas coisas que parecem que vieram para ficar, como essa coisa do menor mobilidade, as pessoas poderem otimizar tempo, essa relação pela internet, etc. E no macro, relações mais cooperativas, por exemplo, entre nações para conseguir enfrentar a pandemia. Você acha possível, quer dizer, nós temos na história esse exemplo, e você acha possível que a gente mude também com aspectos positivos, além destes negativos, vamos dizer assim, que você já comentou? Ícaro, eu acho que sim, em primeiro lugar, assim, existem algumas epidemias do passado que elas mudam o comportamento social, principalmente do homem, isso tem. Um exemplo sucinto, na década de 1830, teve uma normatização do governo da Bahia que queria que todas as pessoas fossem enterradas nos cemitérios, porque até então as pessoas eram enterradas nas igrejas. Então, a população católica ferrenha, ela era batizada na igreja, fazia a primeira comunhão na igreja, ela tinha o casamento na igreja, e eles queriam ser enterrados nas igrejas. Isso desde a época da Idade Média, em que a gente vê as pessoas mais abonadas pagarem pelos túmulos dentro das igrejas. O que o governo tinha medo era da teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas foi uma teoria que reinou ao longo de toda a história da humanidade, desde a Grécia Antiga. Então, era a teoria que os gases venenosos que eram emanados da Terra, a pessoa podia inalar e ficar adoecida. Essa era a grande teoria.
Inclusive, na gripe espanhola, tiveram as fake news que falava que a Primeira Guerra Mundial era responsável pela gripe espanhola, porque tiveram vários bombardeios na Europa, e aquilo removeu o terreno, esburacou o terreno e fez com que soltassem gases venenosos. Então, apesar da gente já ter passado essa teoria adiante, não se acreditar mais, tiveram essas notícias. Mas voltando para a Bahia da década de 1830, o governo ficava com medo daqueles corpos enterrados na igreja, por causa de má vedação, aquilo lá muitas vezes emanava um odor de putrefação, porque as tumbas elas não eram muito bem vedadas muitas vezes. E eles queriam um enterro em cemitérios. Por isso que os cemitérios do Brasil, eles eram distantes das cidades, eles eram em regiões altas, arborizados, na busca de ventos que pudessem dissipar os miasmas dos cadáveres que morriam de algum quadro infeccioso. E a população se revoltou. Teve uma revolta que foi a cemiterada, que é a revolta contra a inauguração de 2 cemitérios, e eles não conseguiram colocar isso no dia a dia da população. Em 1830, na década. 20 anos depois, chegou a cólera. Quando a cólera chegou no Brasil, acabou tendo uma mortandade tão grande, a população ficou tão desesperada, que os médicos usaram isso como um pretexto para enterrar as pessoas longe das igrejas e longe das comunidades. E aí a população aceitou. Pelo medo que ela estava daquela doença que não se sabia a causa, ela aceitou, e aí mudou o comportamento, não só na Bahia, como isso se estendeu para todo o Brasil. Começou a não mais ter enterros dentro de igreja e nem enterros nos jardins da igreja. Começaram a ter os cemitérios, longe das cidades. Então, isso é um dos exemplos como algumas epidemias podem mudar o comportamento social. Na nossa epidemia atual, eu acho que vai mudar sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ter um maior policiamento em relação à lavagem e higiene das mãos, com o uso de álcool em gel. Vai ter provavelmente um maior cuidado aqui no Ocidente, da mesma maneira que já tem no Oriente há muito tempo, que é uma pessoa doente tomar cuidado para não infectar a próxima, para não chegar perto da próxima, ou mesmo para usar uma máscara no dia a dia. Provavelmente, eu acho que vai ter essa mudança de comportamento. E, num quadro internacional, eu acho que vai ter que ter, e eu acho que terá, uma conscientização muito melhor, tá? Internacionalmente falando. Por quê? Porque a gente já tem vários exemplos da história de como essas alterações do meio ambiente favorecem o aparecimento de vírus novos. Então, a gente já sabe que o vírus influenza, que é o maior pânico que a gente tem, ou um vírus mutante das aves domesticadas, um vírus que vem das aves aquáticas, as aves selvagens, um vírus mutante das aves, influenza, pode começar uma pandemia de influenza nova, com uma mortalidade considerável. A gente já sabe que o vírus influenza das aves pode se misturar com os dos porcos e humanos e voltar para o homem. A gente teve exemplo disso com a pandemia da gripe espanhola, de 1918. Depois a gente teve uma mistura de vírus com a gripe de Hong Kong e depois com a gripe asiática. A gente teve a gripe suína H1N1 há 10 anos. E a gente tem agora vários vírus circulando que são potenciais de causar uma pandemia. Então, a gente tem casos lá na Ásia do H5N1, do H7N9, que acomete a população humana, que entra próximo às criações e que pode sofrer uma mutação. Só que dessa vez foi a primeira vez que uma pandemia parou o planeta. A primeira vez que uma pandemia trouxe uma problemática social muito grande, de parar as escolas, as pessoas ficarem em casa, em quarentena, com todos os seus traumas psicológicos e assim por diante. A primeira vez que teve uma quebra da economia em diversos setores, com desempregos, falências e assim por diante. Então, eu acho
que esse caos que se instalou no ano de 2020 vai ser o suficiente para criarem comissões e protocolos internacionais para que tenham as criações dos animais domésticos com muito mais higiene, as aves domésticas separadas dos suínos, para não ter epidemias de influenza, as criações vão ter que estar isoladas das aves migratórias ou das aves selvagens, para não ter contaminação. A gente vai ter que criar protocolos para não entrar em contato com animais silvestres, para não ter mais caça de animais selvagens para a culinária. Então, da mesma maneira que a gente cria, hoje em dia, vários protocolos para se diminuir a emissão de gases que causam efeito estufa, para que a gente poupe o planeta, protocolos contra o desmatamento, para que a gente poupe o planeta, eu acho que vai ter que ser criado protocolos para a gente evitar o aparecimento de novos vírus que causem esse estrago que aconteceu. Então, eu acho que esse momento único do caos vai ser a gota d'água para a gente criar condutas no futuro, porque até então se repetiam as epidemias, mas não se criava muita conduta, porque não gerava um caos como está gerando esse da atualidade. Uhum. É perfeita a tua colocação, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente provavelmente a Organização Mundial da Saúde pode tomar a dianteira de se criar essas comissões e esses protocolos, porque essa história não pode se repetir. E a gente escapou disso, porque quando a gente fala do SARS de 2002, também foi um coronavírus, ele também veio dos morcegos. Hoje em dia a gente sabe que é o morcego ferradura, que um vírus do morcego acometeu o gato selvagem, o civeta, que era um gato selvagem, isolado, com comportamento isolado, não em bando. O que o homem fez? Ele entrou nas matas, caçava o civeta para a culinária, então ele aglomerava o civeta nas jaulas, então um animal isolado começou a viver como um animal em bando, que o homem fez isso. Então o vírus começou a circular entre os civetas, e de lá ele acometeu o interior de Guangdong. Os cozinheiros que pegavam o gato, destrinchavam para a culinária, que foram acometidos. E a mortalidade era muito grande, era quase 10% das pessoas morriam. A nossa sorte é que o vírus, o comportamento dele era diferente. Ele só era eliminado numa quantidade grande no final da primeira semana de doença. Então, foi muito mais fácil, diante daquela epidemia, a gente detectar os casos suspeitos, isolar, e com isso a gente conseguiu acabar com a epidemia. Então, a gente teve sorte, mas exatamente porque não se transformou num caos, aquela sorte acabou se diluindo nos próximos anos e a gente não tomou os cuidados que deveriam ser tomados. Acabou nos virando... Agora pode ser que mude a história. Dentro do contexto de falar de epidemias, falar de vacinas é uma necessidade e certamente quem nos ouve deve estar com uma série de dúvidas quanto a vacinas, né? Há um capítulo dedicado no livro sobre esse assunto. Então, Stefan, em linhas gerais, de uma maneira objetiva, conta um pouquinho sobre a história das vacinas e em relação à atual pandemia que estamos vivendo, em que estágio nós estamos? O que nós podemos esperar? A vacina é o que eu sempre falo, acho que eu já falei isso algumas vezes, até repito, porque não tem como não repetir. A vacina tem uma história interessante de amor e ódio, né? Então, a vacina, ela é necessária, a vacina é eficaz e a vacina é segura. Isso a gente fala nos dias atuais. Mas, lógico, para a gente chegar a essa segurança dos dias atuais, a gente passou por uma história das vacinas com vários percalços. E isso foi gerando o mito de que algumas vacinas causavam problema, que algumas vacinas eram responsáveis por doenças e que faziam mal.
Mas aí a gente acabou tendo vacinas seguras, mas esse mito ainda continua. E ele é muitas vezes... de hoje, né? Até nos dias de hoje nós temos pessoas que defendem a não imunização. Exatamente. Esse mito acabou continuando e a gente teve agora no finalzinho uma ascensão desses grupos contrários à vacina. Então, assim, em linhas gerais, a vacina ela começou no final do século XVIII. A vacina começou no interior da Inglaterra. Um médico ele percebeu que as ordenhadeiras do interior, quando elas pegavam uma infecção que causava uma bolha nas mãos, e essa bolha vinham de umas bolhas do úber e da vaca. Então, quando elas pegavam essa infecção, no momento em que vinha uma epidemia de varíola, elas não tinham a doença. Então, ele achava que aquela infecção de bolha do úber e das vacas, uma vez naquelas ordenhadeiras na mão, causava uma defesa. E aí ele testou de colocar aquelas conteúdos daquelas bolhas da vaca, de colocar no braço das crianças. E hoje a gente sabe que realmente protegia, porque é um vírus semelhante ao vírus da varíola. A gente tem o vírus da varíola e a gente tem o vírus, o cowpox, que é um vírus que acomete as vacas, o úbere das vacas, e ele causa uma proteção. Bom, já começou daí, porque era uma coisa inadmissível você mergulhar uma agulha num úbere de uma vaca ou de um novelho e colocar no braço da pessoa. Era um material completamente estranho. Então, ele já começou com uma crítica muito grande, começaram a ter medo que a pessoa começasse a ter feições de gado, nascimento de chifres na cabeça, nascimento de úberes pelo braço e assim por diante. Então, o que foi feito? Ninguém queria se vacinar e a vacina foi direcionada para aquela população que não tinha a opção de escolher, que era quem? Os escravos. Então, os escravos eles eram admitidos em várias fazendas e eles recebiam a vacina, porque não queriam que o seu bem, o seu patrimônio, morresse por uma doença ou uma epidemia de varíola, né? E alguns hospitais adotavam isso nas crianças. Então, só para ter um exemplo. Depois disso, cada vacina que a gente descobria, que depois dessa veio a vacina da raiva, cada vacina que a gente descobria demorava um certo tempo para o aprimoramento. Então, a vacina para a raiva, que ela era feita pela cultura do vírus na medula de coelho, quando você inoculava na pessoa, podia dar uma doença neurológica, desmielinizante, porque a gente estava engatinhando nas vacinas, então isso gerava o caos. Quando a gente teve a vacina para tétano, vacina para difteria, vacina para coqueluche, você tinha muita reação aos antígenos, então você precisava aprimorar. Quando apareceu a vacina para a febre amarela, você usava plasma de paciente. Então, teve transmissão de vírus da hepatite B. Então, a gente foi caminhando para o aprimoramento e para a segurança. Apareceu a vacina do sarampo, causava uma reação importante de febre alta, às vezes convulsão, mas a gente foi aprimorando e chegamos na segurança. O que aconteceu do ano 2000 para cá? Começaram a ter os grupos anti-vacina. E aí a gente tem uma série de coisas. Então, a gente tem, por exemplo, os grupos que fazem por uma filosofia de vida. Eu não quero nada estranho no meu corpo, porque eu quero que a própria natureza fortaleça a minha imunidade. Começaram a ter os grupos religiosos. Então, hoje em dia, a gente tem os cinturões bíblicos que a gente fala no sul dos Estados Unidos e vários cinturões na Europa, que são cinturões onde tem comunidades religiosas ortodoxas que são contra também a interferência desses antígenos no ser humano. E a gente tem, principalmente, os grupos que têm medo da vacina. Essa é a principal causa. E o medo da vacina tem tudo a ver aquele trabalho que foi feito no Lancet, em 1998, em que a gente teve um gastroenterologista de Londres que publicou um trabalho que foi uma fraude, depois descobriram que foi uma fraude. Ele falou que as vacinas que tinham, a vacina viral do sarampo, da rubéola e da cachumba,
ela estava mais associada com autismo. Por isso que o autismo aumentou nas crianças, por causa do mercúrio que colocavam na vacina. E por que colocavam mercúrio na vacina? Porque quando apareceu uma produção em massa da vacina, na década de 1930, tinha um frasco com várias doses. Então, toda vez que eu injetava uma agulha para puxar uma dose, colocava a agulha para puxar outra dose, eu podia contaminar aquele frasco com bactéria. Então, eu colocava uma porção pequena de mercúrio, que é um bactericida, e aí a gente não tinha isso. E esse trabalho foi uma fraude, depois não se confirmou, mas esse trabalho foi usado em Twitter, em sites, em várias redes sociais, mostrando o medo da vacina. E ele correu o mundo e foi usado. Apesar depois de não ter comprovação, e esse médico ter perdido o registro profissional de médico dele na Inglaterra, a gente não consegue mais reverter o estrago que foi feito. Então, a gente tem essa campanha contra a vacina. É uma coisa absurda a gente ter nos dias de hoje as epidemias anuais de sarampo e rubéola no hemisfério norte, né? Aqui no Brasil, a gente consegue controlar isso com uma frequência boa, porque a gente não tem ainda esses grupos contrários à vacina, como tem no hemisfério norte, entendeu? Esse é um problema da atualidade brutal. As campanhas contra a vacina. E a vacina é tão importante que olha como a história muitas vezes se repete. E é interessante porque as doenças infecciosas, elas têm muito a ver com todas as alterações que a gente faz. Uma das mensagens do livro, por exemplo, é o papel do homem por trás de uma epidemia. É difícil a gente visualizar ou testemunhar uma epidemia que apareça do nada. Sempre tem a mão do homem preparando o terreno por alteração social, por alteração econômica, por alteração política e assim por diante, do meio ambiente e assim por diante, que favorece o aparecimento da epidemia. Então, por exemplo, do começo da década de 1990, a gente teve a fragmentação da União Soviética. Todas as nações que ficaram independentes, elas ficaram independentes órfãs de Moscou. Então, elas ficaram quebradas, com uma economia quebrada. Próprio Moscou ficou com uma economia quebrada, a Rússia. Faltou alimento, faltou uma série de coisas. O leste europeu ficou, de uma hora para outra, também órfão de Moscou. Então, todas aquelas nações ficaram órfãs. Foi o que aconteceu com Cuba, por isso que Cuba caminhou para o caos econômico depois da fragmentação da União Soviética. E o que isso fez? Uma fragmentação e uma destruição do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde ficou comprometido. Faltava remédio, faltava acompanhamento, faltava diagnóstico, as pessoas não tinham condições de ir o tempo todo na assistência médica e assim por diante. E o que ocorreu disso? Faltou vacinação e, em meados da década de 90, a gente teve uma epidemia de difteria brutal em toda a União Soviética, em toda a Rússia e nos países que emergiram da fragmentação da União Soviética, por falta da vacina. E, junto com isso, a gente não teve um tratamento de tuberculose adequado, porque faltava remédio, nem sempre tinha os 3 remédios e assim por diante, e a gente teve um crescimento importante da tuberculose multiresistente, resistente à isoniazida e à rifampicina. Tudo isso por um fator social, econômico e político. Então, daí a gente tem a importância da vacina e, em segundo lugar, o que está acontecendo aqui do lado, na Venezuela, é algo muito parecido do que estava acontecendo na União Soviética na década de 90. A gente está vendo um sistema de saúde também destruído, sem a presença de vacinas, tanto que a gente teve há 2 anos a entrada do sarampo em Manaus pelos refugiados da Venezuela, tanto que a gente está vendo epidemias de difteria na Venezuela, e a gente nem sabe como que está o tratamento da tuberculose. A gente sabe pelos relatos oficiais que a tuberculose aumentou em 40% a sua incidência. Agora, como que está o tratamento, a gente não sabe. Então, pode ser que apareçam focos de tuberculose multiresistente aqui do lado.
Por isso, a importância da gente saber as evoluções históricas das epidemias. Porque não é surpreendente, por exemplo, a gente chegar... Olha, Manaus começou a ter uma epidemia de sarampo, que veio pelos refugiados da Venezuela. Pode ser que amanhã tenha uma epidemia de difteria. Pode ser que amanhã comecem a ter casos de tuberculose mais resistentes, porque a gente não sabe como está o tratamento lá. Stefan, falando sobre vacinas, né? Você, quer dizer, nós temos aí de maneira surpreendente uma rapidez, né, uma aceleração das fases de estudo para as vacinas para a Covid. E assim, muito provavelmente, se a vacina funcionar, esperamos que funcione, né, vai mudar, vai impactar mais na história natural da pandemia, né? Mas, por outro lado, não sabemos ainda onde que nós vamos, qual é o terreno que nós vamos pisar em termos de eficácia da vacina, certo? E nós estamos assistindo aí, fora do Brasil, na Europa agora, alguns países voltando a ter um aumento do número de casos. Espanha, principalmente, né, mas também outros, né, em menor intensidade, menor escala. A França, até a própria Alemanha, que viveu uma situação relativamente confortável, comparado assim aos seus vizinhos, ela também vem aumentando, numa escala muitíssimo menor, mas também vem aumentando. O que você pensa do que nós podemos viver aí para o próximo ano em termos dessa pandemia, com essas expectativas aí de com vacina ou sem vacina, caso ela não tenha uma efetividade esperada? Isso daí é uma pergunta interessante, e até eu queria fazer uma pergunta para você para ver se eu estou certo ou não, porque eu não estou acompanhando tanto as vacinas, mas a gente sabe que boa parte da nossa resposta a essa epidemia foram nos países que estavam eventualmente se preparando para isso. Então, por exemplo, a Coreia do Sul teve uma resposta exemplar para controlar a sua epidemia. Por que disso? Isso está documentado. Eles ficaram com muito medo da SARS de 2002. A SARS de 2002 não foi uma brincadeira, tinha 10% de mortalidade para a pessoa infectada, então era uma coisa absurda, foi um risco que a gente correu muito grande. E a Coreia do Sul e Singapura ficaram com medo. Então, eles prepararam um esquema de laboratório adequado para ter resposta rápida de testagem. Então, quando essa epidemia do nosso coronavírus apareceu, eles fizeram testes em massa de uma maneira muito rápida, porque eles tinham como produzir reagente rápido e eles tinham toda a infraestrutura. Então, isso é o se preparar para um aparecimento de uma outra epidemia, tá? Tudo bem que a Coreia do Sul tem uma crítica monstruosa, porque eles faziam uma vigilância individual, que isso desrespeitava a liberdade individual, que isso foi uma das críticas. Eles rastreavam cartão de crédito para saber se a pessoa estava fora do isolamento ou não, aonde que a pessoa estava, rastreavam celular e assim por diante. Mas eles fizeram isso. Uma outra coisa importante que eu li, e é isso que eu queria que o Ícaro confirmasse, mas parece que a China ela já estava desenvolvendo uma vacina para coronavírus, exatamente pelo medo da SARS de 2002. Enquanto que Oxford também já estava desenvolvendo uma vacina para coronavírus, por causa do medo da MERS, que acabou indo para lá algumas viajantes do Oriente Médio. Então, na verdade, eles já tinham um estágio adiantado da produção e do raciocínio, e aí por isso que no final eles puderam simplesmente colocar o vírus novo, coronavírus, no lugar das vacinas anteriores que eles estavam testando. E isso para a gente foi maravilhoso, porque a gente conseguiu e vai conseguir provavelmente encurtar o tempo do aparecimento da vacina. Então eu acho e eu acredito que essas duas vacinas vão ser eficazes, porque não são vacinas que começaram do zero, são vacinas que já estavam em estudo por causa dos coronavírus pregressos, e eu acho que vai ter uma eficácia e isso vai mudar a história natural do vírus. Se a vacina não funcionar, o que a gente fez
e que não é uma crítica, a gente deveria ter feito isso mesmo, a gente acabou mudando a história natural de uma epidemia. Então, por exemplo, quando a gente pega a epidemia da gripe espanhola no Brasil, a epidemia da gripe espanhola durou, nas cidades principais acometidas, no Rio de Janeiro e São Paulo, ela durou cerca de 2 meses, porque foi desde o começo dos primeiros casos, a disseminação de pessoa para pessoa, o pico e depois a queda. Então, em 2 meses, foi a evolução de uma epidemia na sua história natural, ou seja, com o homem intervindo pouco, fazendo pouco isolamento social ou distanciamento social. A gente ainda estava conhecendo as epidemias. Naquela época ainda se acreditava que ingerindo álcool podia matar o vírus, ou senão ingerindo limão, ou senão ingerindo alho, ou senão fazendo gargarejo com substância derivada de eucalipto. Então, a gente ainda acreditava nisso. Mas a gente não mudou a história natural. Então, em 2 meses, a epidemia acabou, matou quase 1% da população de São Paulo, matou quase 1,5% da população do Rio de Janeiro. Então, foi uma mortalidade importante. O que a gente fez hoje? A gente mudou a história natural. Na hora que a gente fecha comércio, faz o distanciamento, faz o isolamento, a gente acaba mudando a história natural. A gente achata a curva e a gente demora mais para adquirir a famosa imunidade de rebanho, ou seja, a maioria das pessoas já ter adquirido e conseguido imunidade. Então, se a gente não tiver a vacina, provavelmente a gente vai ter essas outras ondinhas aí, que é o que a gente está vendo na Europa. As pessoas ficaram em lockdowns, que eles fizeram na Europa, o comércio fechado, o vírus diminuiu a circulação, porque ele circulou naquela população que estava mais exposta, enquanto que a população isolada voltou para as ruas. E aí, quando o vírus voltou a circular, começou a ter uma outra ondinha aí da infecção. Então, é essa oscilação que a gente vai ver. E lembrando que não tinha jeito, a gente tinha que fazer mesmo fechamento de comércio, porque a gente aprendeu com o que estava acontecendo no norte da África. Era inviável, a gente não iria ter capacidade de UTI, de hospital, para absorver uma quantidade enorme de pessoas que iam precisar de catéter ou iam precisar ser entubadas. E a China percebeu isso no começo. Porque agora a gente sabe por que foi levantado um hospital de 1.000 leitos em uma semana. Então, a gente reconhece agora que eles também estavam assustados com tudo aquilo, entendeu? Mas eu acho que a vacina chega por causa disso. E é isso que eu queria confirmar com você, Ícaro. Eu li isso em algum artigo, mas eu não vi a revisão se é certinho. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a China e Oxford já estavam, né, em andamento de uma provável vacina, né? Eu não sei te dizer assim, em detalhes o quanto essa vacina já vinha sendo avançada, mas assim, nós tivemos nas últimas 2 décadas 2 epidemias importantes, né, com coronavírus, que foi a SARS de 2002 e depois o MERS-CoV 10 anos depois, né, que tiveram um impacto. Elas não tiveram o sucesso do ponto de vista do vírus, né, como teve o SARS-CoV-2, mas foram epidemias importantes e, nesse sentido, a comunidade científica, os virologistas já vinham se preparando e já vinham falando da possibilidade de uma possível pandemia, nova pandemia, por um coronavírus. É interessante que tem um virologista, que por sinal foi vítima fatal de Covid-19, que 1 ano antes dos primeiros casos, né, serem reportados oficialmente na China, ele estava estudando, ele trabalhava com sequenciamento genético de coronavírus, etc., e pelo padrão de mudança e de comportamento do vírus, ele comentava no artigo, na discussão do artigo, que não era de surpreender se em breve o mundo não passasse por uma pandemia de um novo coronavírus. 1 ano depois começam os casos. Então, quer dizer, essa ideia, quer dizer, a perspectiva dos virologistas era exatamente nesse sentido. Agora, do ponto de vista da vacina, ela tem uma vantagem, nós temos uma coisa a nosso favor, vamos dizer assim, que é um vírus que tem pouca mutação,
né? E vírus, quando ele muta pouco, é mais interessante para vacina. Um vírus que muta muito é difícil fazer vacina. Por exemplo, HIV, a gente não conseguiu fazer vacina de sucesso, uma das razões é pela alta taxa de mutação, né? Então, nesse sentido, acho que existe uma possibilidade, são muitas candidatas, né? Nós temos aí, são um número na casa das centenas, né, de vacinas como candidatas em diferentes fases, né? A maioria ainda em fase 1, mas pelo menos 3 vacinas em fase muito acelerada, já em fase 3. Antônio, eu posso, na sequência, só fazer uma outra pergunta aqui, antes de te Eu tenho aqui 2 perguntas dos participantes. Ok, claro. Nós poderíamos aproveitar aqui, Carol, e na sequência você segue com as perguntas, pode ser? Claro. Stefan, tem 2 perguntas aqui. Uma pergunta: qual país tem a melhor campanha de vacinação? E até agora, para você, dentro do escopo da história, nos dizer qual foi a pior epidemia? Olha, o país que tem a melhor campanha de vacinação é o Brasil. O Brasil é uma excelência em campanha de vacinação. Ele acrescenta as vacinas quando precisa, e logicamente na medida do possível, de todo o planejamento, né, financeiro e tudo mais. E ele é usado como referência e como exemplo, tá? Então isso a gente não tem a menor dúvida. A gente mora num país privilegiado em relação à campanha de vacinação quando a gente vai no posto, não só para o recém-nascido, mas também para o adolescente, também para o idoso e também para as pessoas que são portadoras de grupo de risco. As piores epidemias, assim, sem dúvida nenhuma, a pior epidemia que teve foi a peste negra do século XIV, porque a peste negra começou com a vinda de ratos contaminados nas embarcações de Gênova, que veio lá da região do Mar Negro. E essa epidemia, em 2 anos, ela se alastrou para a Europa toda, em 2 anos. E ela matou 1/3 da população da Europa. Então, a população da Europa ela era estimada em 75 milhões de habitantes. Então, a gente teve 25 milhões de mortes. Então, em 2 anos, uma porcentagem gigantesca. A gente tem um outro exemplo de epidemias, que são as epidemias da nossa população nativa da América. Então, quando os europeus trouxeram para a América a varíola, o sarampo e o vírus da gripe, esses 3 agentes foram responsáveis pela morte de mais da metade da população indígena das Américas. Só que não foi de uma hora para outra. Na verdade, as epidemias elas se alastravam pelo litoral. Então, a gente teve os tupiniquins no Brasil, que tiveram epidemias de varíola, os tupinambás no Rio de Janeiro, que tiveram epidemias de varíola, os caetês na Bahia, que tiveram epidemias de varíola, com mortalidade grande. Quando a gente vai para a América do Norte, a gente vê as epidemias entrarem no rio Hudson e entrarem no rio São Lourenço. E aí ia acometendo população indígena. Então, a mortalidade foi muito grande, mais da metade dos índios morreram dessa tríade. Por outro lado, foi mais arrastado, a epidemia foi entrando para o interior ao longo dos anos. Tanto que a última que a gente teve foi nos Yanomamis, que eles pegaram a epidemia de varíola, de sarampo na década de 60, e também teve uma mortalidade importante. E a outra é a gripe espanhola, porque a gripe espanhola, ela rodou o mundo todo e ela teve um número absoluto de mortes muito grande. Só que aí a gente já estava no século XX, a população já tinha ultrapassado os 2 bilhões de habitantes do planeta, então por isso que a gente teve uma mortalidade que a gente desconhece ainda. Alguns trabalhos falam em 40 milhões, outros falam que chegou quase a 100 milhões. O número mais aceito é ao redor de 40 milhões de pessoas mortas na gripe espanhola. Ok. Tem uma segunda pergunta. Vou tentando interpretar aqui. Ela quer uma correlação entre memória histórica, né? E eu penso aqui talvez possa ser história mesmo, ou a própria imunidade, a relação que isso tem do ponto de vista da proteção da espécie humana e uma correlação com as mutações dos vírus, né?
Ela pergunta, a memória histórica será fundamental para a proteção humana ou as mutações dos vírus podem frustrar a memorização humana para a prevenção? Na verdade, assim, a gente interpreta que a história das epidemias e dos agentes infecciosos, ela ocorre em paralelo com a história da humanidade. E é uma história que não tem fim. Porque, na verdade, a gente vive em um planeta, a gente vive numa biosfera. E nessa biosfera estão todos os seres vivos. Então, se a gente fizer uma interferência nessa biosfera, econômica, política, social, do meio ambiente, a gente vai influenciar a história das doenças infecciosas. Então, é uma história sem fim. Então, a gente tem, no começo do século XX, o homem invadindo as matas do Gabão, de Camarões e do Congo para caçar chimpanzé. E aí a gente tem um vírus mutante que origina a epidemia da AIDS. A gente tem os homens criando cada vez mais aves domésticas com os suínos, principalmente no Sudeste Asiático, onde tem uma população maior. Esses animais de criação estão cada vez mais frequentes, porque a população humana está crescendo. A gente não vive num planeta preparado para ter 7 bilhões de habitantes. A gente mudou a história natural desse planeta. Esse planeta não... Imagina o número de leões. O leão vive em equilíbrio com a quantidade de zebras, com a quantidade de antílopes. De repente, o mundo começa a ter 7 bilhões de leões. Não vai ter alimento para todo mundo, vai ser um caos e assim por diante. Então, se a gente foi para 7 bilhões de habitantes, a gente tem que ter uma maior produtividade dos animais de criação. Vai ter mais chance e mais risco do aparecimento de epidemias novas, por influenza. A gente acaba tendo mais desmatamento, invade mais as matas. Então, a gente corre o risco de ter mais malária aqui na nossa Mata Atlântica. E a gente teve agora há pouco uma atriz, que eu não lembro quem era, acho que era Camila Pitanga, que pegou malária no litoral, entendeu? Porque a gente vai invadindo cada vez mais a mata. A gente resolve fazer um desmatamento para pecuária e fazer um desmatamento para plantação de soja. Então, a gente acaba desmatando uma região importante do Brasil, por exemplo, a união entre Tocantins, Maranhão, Bahia e Piauí. Aí, o que acontece? Os animais, os primatas, eles acabam saindo de lá e migrando para a região sul. Então, isso é uma das teorias do porquê que a febre amarela avançou para o litoral da Bahia, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente faz um desmatamento para a plantação de cana-de-açúcar em São Paulo. Então, os primatas portadores do vírus, doentes, eles também vão migrando pela mata ciliar. Então, é uma história sem fim, e sempre tem o papel do homem influenciando nessas doenças, favorecendo a disseminação de vírus ou o aparecimento de vírus novos. O exemplo que a gente acabou de dar, a gente consegue descobrir um tratamento para a tuberculose. De repente tem um caos social e político na União Soviética e começa a ter o aparecimento de tuberculose resistente, que também tem na China e na Índia, pelo número grande da população. Então, é uma história complexa, mas a grande mensagem é essa, é uma história em paralelo, que não tem fim. Vão aparecer outros vírus. Por exemplo, a gente teve agora a maior epidemia de ebola da história, que foi agora em 2014. A gente nunca teve uma epidemia tão grande. Uma epidemia onde? Na Libéria, Serra Leoa e Guiné. Só que essas 3 nações são as nações mais de toda a África. E, por azar, essa epidemia chegou em centros urbanos. Ora, centros urbanos dessas nações não tinham hospital adequado, muito menos para fazer o isolamento dos pacientes, muito menos para divulgar os cuidados dos pacientes, um sistema de saúde falido, e isso favoreceu que tivesse a maior epidemia da história. Essa epidemia poderia ter ido para outra região,
Lógico que poderia. Os voos internacionais que tem para a Europa, para o Marrocos e para a América é muito grande. Então, se a gente não pensar nos cuidados dessas nações, amanhã pode ter uma outra epidemia de ebola e chegar em outros lugares. Por isso, a importância dos acordos internacionais para a gente evitar o aparecimento de novas epidemias. Ícaro? Stefan, isso que você está colocando agora, isso meio que passa, ao longo de todo o seu texto, né, você coloca isso muito claramente assim, como você diz, não tem fim, né? Nós certamente viveremos outras pandemias no futuro, porque isso decorre da nossa interação, uma forma predatória ainda de explorar os nossos recursos naturais, florestas, etc., e alguns aspectos culturais, como, por exemplo, que acho que é o exemplo da vez, né, o mercado de Wuhan, que criava uma situação propícia para a interação com animais selvagens e tal, silvestres, que são reservatórios de vírus. Então, certamente, nós vamos acabar entrando em contato com novos vírus, com potencial pandêmico, etc. e tal. Mas, nesse sentido, paralelamente, o que você já comentou, quer dizer, nós tivemos 2 epidemias por coronavírus nas últimas 2 décadas, e pesquisas já vinham em paralelo para a gente se preparar. Então, nesse sentido, a gente deveria fortalecer a nossa capacidade de pesquisa, mas não é isso que a gente vê, né? Em muitos países, não só no Brasil, mas a capacidade de investimento em pesquisa ela vem sendo reduzida e até em alguns setores, alguns países, até um discurso meio negacionista, assim, da pesquisa científica, uma desvalorização, vamos dizer assim, da produção acadêmica, né? Então, no seu modo de ver, qual que é a importância, né, do investimento de pesquisa para evitar o surgimento justamente de novas pandemias, em todos os aspectos, do ponto de vista do conhecimento de biologia molecular, mas também de modos de transmissão e até comportamental mesmo, para que a gente consiga resolver algumas questões culturais para poder evitar novas pandemias? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com isso que você falou, com as próprias epidemias. Então, uma boa parte das epidemias, os órgãos do governo, ao longo da história, eles negavam o aparecimento das epidemias. E isso era uma maneira de manter a calma da população, era uma maneira de se ganhar tempo para ver como que ia se administrar aquela epidemia. Então, isso foi ao longo da história, e a gente tem vários exemplos. A própria gripe espanhola, de 1918, ela foi negligenciada. Então, o governo brasileiro e várias parcelas da sociedade falavam que aquela gripe que estava lá na Europa era mais uma gripe normal do limpa-velhos, era o nome que eles davam, porque tinha uma mortalidade grande nos idosos, então era o limpa-velhos. Depois que ela apareceu, o governo tentou também acalmar, falar que tinha alguns números de mortes, mas não era nada assustador enquanto se ganhava tempo. A gente tem o exemplo recente da epidemia de meningite, que a gente teve aqui na década de 1970. Na época de todas as epidemias passadas, era sempre a mesma coisa, o governo negava. A gente tem muito bem documentado no livro Síndrome da China, da epidemia da SARS de 2002. Então, nessa epidemia, o governo negou, mesmo sabendo do aparecimento da SARS de 2002, tá? Então, você tem uma investigação detalhada por um repórter nesse livro, em que mostra que se transitavam lá documentos escritos que eram documentos secretos, em que eles negavam enquanto acompanhavam, né? Tanto que a epidemia só foi descoberta quando ela foi para o Vietnã, que aí teve um médico do Vietnã que alertou o mundo. A gente não acreditava ainda nessa possibilidade atual. Então, existe a teoria da conspiração, que alguns médicos relatavam que estava tendo casos novos, mas o governo chinês foi lá em cima, acabou abafando o caso e tudo mais. Mas a gente não sabe se isso é verdade ou não, porque a gente não quer acreditar que nos dias atuais ainda existe isso. E em termos da ciência, é muito parecido, porque os governos, muitas vezes, eles negam a necessidade do avanço da ciência.
mas aqui está mais do que provado, né? Se a Coreia do Sul conseguiu controlar, é porque ela tinha um avanço importante na pesquisa e tinha um avanço importante para fazer o teste em massa, da mesma maneira de Singapura. A China tinha o desenvolvimento de uma vacina para coronavírus embrionária, que ela pôde lançar e melhorar sua pesquisa rápido, da mesma maneira que Oxford, e assim por diante. Então, é uma maneira dos governos usarem um pretexto para não ter tanto investimento na pesquisa. Isso não é só para as doenças infecciosas, lógico, é para uma série de outras coisas, né? Perfeito. Antônio, acho que você está com o seu microfone desligado. Ah, é. Nós temos aqui uma pergunta que eu mesmo posso responder, perguntando de onde são as informações, né, que o Stefan coloca no livro, só para dizer a todos que na página 311 a 318 tem todas as referências relacionadas ao conteúdo do livro. Temos aqui uma outra pergunta, Stefan, dos participantes. Quais os comportamentos preventivos deveríamos adotar como prevenção para um futuro pandêmico? A prevenção, eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? Então, assim, a gente vai ter que tomar medidas mais enérgicas para evitar vírus novos, tanto de animais de criação como animais selvagens, entrar nas matas e entrar em contato com animais selvagens. A China tomou um pouquinho a dianteira já, então, porque depois do aparecimento da pandemia lá, 2 meses depois, se não me engano, o governo proibiu a caça de animais selvagens para culinária, tá? De animais silvestres. Se isso vai ser obedecido ou não é outra história, porque é uma cultura milenar isso daí. Mas eu acho que a grande medida que a gente vai ter vai ser as comissões internacionais, os protocolos internacionais, os acordos internacionais, para que você tenha criações com muito mais higiene. Uma boa parte das criações lá do Sudeste Asiático são criações domésticas. Então, as aves e os porcos, eles ficam misturados dentro da própria criação. Depois eles vão para os mercados, e os mercados a gente encontra exatamente o que o Ícaro estava falando, do mercado de Wuhan, onde tinham um monte de animais de todos os tipos diferentes, todos juntos nos corredores, com as pessoas pisando nos excrementos desses animais no chão. Então, vai ter que ter uma higienização muito mais rigorosa. Então, eu acho que vai caminhar para medidas mais enérgicas, né, de cuidados de criações de animais pelo mundo, que a tendência é aumentar essas criações, enquanto a população humana aumenta, e não contato com os animais silvestres. Por exemplo, rapidamente, há mais ou menos uns 8 anos, teve o aparecimento de um vírus novo na cidade de Lusaka, e ele foi diagnosticado na cidade de Joanesburgo. Então, uma pessoa em Lusaka, ela acabou ficando doente, ela acabou deteriorando o seu quadro clínico, ela contratou uma UTI móvel. Esse vírus novo que ela acabou adquirindo da natureza, provavelmente de roedor da natureza, e os roedores, eles se aglutinam junto com a população humana, nos nossos quintais, nas nossas plantações. Ela transmitiu o vírus para o paramédico que estava viajando com ela. Quando chegou em Joanesburgo, ela transmitiu o vírus para a enfermeira que cuidava dela. O vírus foi transmitido para a faxineira que limpou o box onde ela foi cuidada. E o vírus foi transmitido para uma outra enfermeira. Então, esse vírus foi transmitido para todas essas pessoas, recebeu o nome de vírus Lujo, porque é Lu de Lusaka e Jo de Joanesburgo, onde foi detectado, e todas essas pessoas morreram. Era um vírus hemorrágico que causava uma mortalidade grande. A última pessoa que se infectou recebeu o remédio quando se viu que era um vírus novo. Então, quer dizer, você vê que a qualquer momento a gente pode ter o aparecimento de vírus novos e a gente precisa ser rápido para tentar diagnosticar ou desconfiar desses vírus novos que venham da natureza. Uma pergunta sobre um fundamento estatístico, né? Sobre se faz sentido
comparar mortalidade de Covid entre países em função das diferenças populacionais, né? Falarmos em números absolutos, eu creio que a pergunta tenha o sentido de comparar números absolutos e números relativos, né? Qual a melhor maneira de entender a questão da mortalidade quando comparamos entre países diferentes? A melhor métrica. A gente compara o número de óbitos por cada 100 mil habitantes, por exemplo, né? Então não dá para comparar com números absolutos, a gente compara com isso. E uma outra coisa, o comportamento do vírus depende muito da característica da população, né? Então, por exemplo, na década, acho que o tempo está acabando, no século XIX, as doenças infecciosas se alastravam pelas cidades industriais, onde tinham as pessoas assalariadas que dividiam aluguel para ter as mesmas famílias morando nas casas. Então, tinha um aglomerado populacional muito grande. Por isso que a gente sempre tem medo das comunidades, das favelas, onde o vírus pode se alastrar de uma velocidade muito maior. Então, a gente tem o Brasil, que tem um comportamento diferente da densidade demográfica da Índia, por exemplo. Então, a Índia, a gente poderia esperar uma circulação muito maior por causa do aglomerado populacional deles, da densidade populacional deles, principalmente nas duas grandes cidades, Calcutá e Bombaim. Então, Calcutá e Bombaim não, mudou de nome, né? Calcutá, eu acho que Bombaim mudou de nome, não lembro agora. Então, na verdade, tem uma disseminação muito maior. Então, por isso que a gente acaba tendo que comparar por número de habitantes, e não por número absolutos. 10 mortes para cada 100 mil habitantes, 5 mortes para cada 100 mil habitantes, e assim por diante. E também levar em consideração a característica da nação, do aglomerado populacional que tem e da condição de vida de cada um. Que foi o que aconteceu agora, né? Quando foi feito um inquérito sorológico há pouco tempo, se viu que em São Paulo o vírus circulou menos nas áreas nobres e circulou um pouquinho mais na periferia e nas comunidades, né? A gente não sabe se é por causa do aglomerado ou se essa população usava muito mais os meios de transporte, ônibus, metrô, trem e assim por diante. Mas tem um favorecimento muito grande, uma população que mora aglomerada, uma família que mora num cômodo pequeno, tem uma transmissão muito maior, né, do que a população que tem o luxo de ficar isolada no seu quarto, enquanto que um filho fica num quarto, o outro filho fica no outro quarto. Bom, o nosso tempo aqui terminou. Ícaro, Stefan, vocês poderiam fazer uma consideração final, bem objetiva, para quem nos acompanha nesse momento? 1 minuto. Stefan, por favor. Não, eu acho que a consideração final, que é a grande mensagem que eu tento passar no livro, é essa. As epidemias acompanharam a história da humanidade, mas, na verdade, o homem sempre teve um papel. O homem sempre que criou uma condição para uma epidemia, quer seja de pessoa para pessoa a transmissão, ou de água e alimento contaminado, ou através dos mosquitos, ou através dos ratos. Tá? O homem sempre criou uma condição adequada para o aparecimento. A atual é invadir a mata para caçar um animal silvestre, que é a tônica que a gente está tendo aí nos últimos anos, ou a criação de animais. Essa é a principal mensagem. A segunda é que é uma história contínua. Se for uma história contínua, vão aparecer novas epidemias, ou por agentes novos, ou epidemias antigas que a gente vai criar uma condição para elas voltarem, ou voltarem resistente aos antimicrobianos. E, diante disso, sabendo que é uma história contínua, a gente vai ter que tomar medidas internacionais para evitar o aparecimento dessas doenças novas, evitar a invasão das matas com animais silvestres, as criações e assim por diante. Ícaro? Bom, uma mensagem que eu acho que gostaria de deixar é a seguinte: o Stefan falou aqui sobre as fake news que motivam, inclusive, movimento antivacina e, enfim, e teorias da conspiração, etc. E uma arma poderosa para combater uma ameaça como essa é informação, né? Informação de qualidade. Então, ao se informar, né,
a respeito de como prevenir, como, enfim, se comportar diante de uma situação como essa, pensar em buscar essa informação em sites oficiais que tragam informação de qualidade bem fundamentada, né, como, por exemplo, Ministério da Saúde, Anvisa, OMS, Fiocruz, são inúmeros, né, hospitais com credibilidade, universidades, etc. Eu acho que essa é a mensagem principal. E, Stefan, mais uma vez, parabéns. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com você. Foi uma conversa deliciosa, tanto quanto ler o teu livro, que realmente é muito, muito gostoso, muito boa leitura. Obrigado. O Denilson está corrigindo aqui, é Mumbai. Mumbai. Bombaí é Mumbai. Calcutá ainda é Calcutá, é Mumbai, isso mesmo. Bom, eu também gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à editora Contexto, por nos dar o privilégio de conduzir um debate tão agradável. O Stefan, ele de fato, é muito bom conversar com ele, e todo esse legado que ele tem deixado sobre o conhecimento histórico nos ensina muito, inclusive para planejar melhor o futuro. E, Stefan, parabéns. Para aqueles que estão interessados, o livro está disponível, né? Quer entrar em mais detalhes, a editora Contexto me pede aqui para reforçar que até o dia 4 de outubro está disponível no site o livro para compra, com desconto de 15% mediante o código HAOC 15, em letras maiúsculas, facilitando aí a aquisição, caso seja a sua vontade. Nós finalizamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.